Bem-vindos a esta análise. Hoje vamos mergulhar numa coisa que, assim, afeta a vida de muita gente, mas que a maioria de nós só conhece pelos filmes, que é o caminho exato que o processo judicial percorre. A gente ouve falar em entrar com uma ação, audiência, sentença, mas o que acontece entre esses pontos todos? Exato. E para a gente conseguir mapear essa rota, nossos materiais hoje são um infográfico bem detalhado chamado A Jornada do Processo Judicial e, claro, os artigos do próprio Código de Processo Civil, que é, basicamente, o manual de regras desse jogo. Nossa missão, então, é transformar esse mapa, que parece super complexo, num guia mais claro. A gente vai seguir a jornada passo a passo, desde o momento em que a primeira faísca ali do conflito é documentada, a famosa petição inicial, até o instante em que o juiz bate o martelo e dá a sua decisão final, a sentença. E é importante dizer uma coisa, embora pareça um labirinto, essa jornada tem uma lógica, sabe? Ela não é caótica, é uma sequência de etapas desenhada para garantir que todo mundo tenha a chance de falar, de se defender, de provar seu ponto. Cada fase tem um propósito muito claro e, olha que curioso, muitas delas são projetadas para tentar encerrar a jornada mais cedo, incentivando um acordo. Isso já é um ponto super interessante. O sistema tenta evitar o próprio clímax. Ok, então vamos ao ponto de partida de tudo, o documento que dá o start na jornada, a petição inicial. Pelo que eu entendi do artigo 319, isso é muito mais do que só contar uma história para o juiz, certo? É quase um formulário, assim, super detalhado. É a certidão de nascimento do processo. E precisa ser precisa. Ela tem que dizer claramente quem está processando quem, com todos os dados possíveis para identificar as partes. Depois, precisa narrar os fatos, o que aconteceu, e o mais importante, conectar esses fatos a um fundamento jurídico, ou seja, por que a lei te dá razão. E, por fim, o pedido. O que concretamente você quer do juiz? Uma indenização, anular um contrato, tem que ser explícito. E junto com ela vem os documentos indispensáveis, né, como o código fala, e essa obrigação de dar um valor da causa. Parece meio burocrático, mas imagino que tem uma razão estratégica por trás. Totalmente. O valor da causa não é um chute. Ele define, por exemplo, as custas do processo, a competência do juízo em alguns casos Ah, entendi. e até o valor de eventuais multas, como a gente vai ver. Já os documentos são a primeira camada de prova. Se você alega que um contrato foi descumprido, você precisa juntar o contrato. Sem isso, a sua história já nasce meio fraca, entende? Mas e se a pessoa esquece uma informação, tipo um CPF, ou anexa o documento errado? O processo todo é jogado fora de cara? Então, aí temos uma das primeiras engrenagens de bom senso do sistema. O juiz não costuma ser tão drástico. A lei prevê a emenda inicial. O juiz aponta o defeito e dá ao autor um prazo, geralmente de 15 dias, para consertar. É uma chance de corrigir o rumo. Certo. Agora, se o problema for mais grave, como um pedido que não faz sentido lógico ou que é legalmente impossível, aí sim o juiz pode indeferir a petição e o processo morre na praia, como se diz. Ok, então a petição chegou, corrigida ou não, na mesa do juiz. O infográfico mostra que aqui a jornada pode tomar 3 rumos bem diferentes. Um é esse da emenda que você mencionou. Qual seria o segundo, o mais radical? O fim imediato do processo. O juiz pode olhar para o pedido e perceber que ele vai contra uma decisão que já é pacífica nos tribunais superiores, uma súmula do STF, por exemplo. Nossa. Para que fazer todo mundo perder tempo e dinheiro com uma discussão que já tem resposta, né? Nesse caso, o código permite o que se chama de improcedência liminar do pedido. É um filtro de eficiência para evitar que o judiciário se afogue em causa sem chance nenhuma. É uma espécie de atalho para o não. E o terceiro caminho é o que a gente espera que aconteça. A petição está em ordem, o pedido faz sentido e o processo segue em frente. O que acontece em seguida? Aí o juiz dá o sinal verde. Ele determina a citação do réu, que é o aviso oficial de que ele está sendo processado, e já marca a primeira parada obrigatória dessa viagem, a audiência de conciliação ou mediação. Ah, a famosa tentativa de paz antes da guerra. O código parece levar isso muito a sério. Não é só um convite para um café, né? De forma alguma,
É uma etapa central da filosofia do código. A ideia é que o processo judicial seja a última opção. Antes de mergulhar meses ou anos numa disputa, as partes são colocadas numa sala com um conciliador, um terceiro neutro, para tentar achar uma solução amigável. E tem consequência se alguém faltar? Tem. E a lei cria um incentivo forte para que as partes compareçam. A ausência injustificada é vista como um ato contra a dignidade da justiça e gera multa. Uau! Então você é obrigada a pelo menos sentar e conversar. E se um acordo acontece ali, a jornada termina. Simples assim. O acordo é formalizado, o juiz o homologa com uma sentença e ele tem força de decisão judicial. É o melhor dos mundos. Uma solução rápida, construída pelas próprias partes. Mas, claro, nem sempre funciona. Se não há acordo, a trégua acaba. E aí o réu, que até então só tinha sido notificado, precisa se manifestar. É a hora da contestação. Exatamente. O prazo padrão é de 15 dias, contados a partir dessa audiência sem acordo. E a contestação é o espelho da petição inicial. É a chance do réu apresentar a sua versão dos fatos, seus fundamentos e rebater tudo que o autor alegou. Ele precisa atacar tanto as questões formais, as preliminares, Tipo o quê? tipo, este juiz não é o competente para julgar, por exemplo, e também o mérito da questão, ou seja, a dívida que ele cobra não existe por este e este motivo. Espera aí, 15 dias. Isso parece um prazo incrivelmente curto para responder acusações que podem ser muito sérias. O que acontece se o réu simplesmente perde o prazo ou decide ignorar tudo? O processo para. Ele não para? Pelo contrário, ele acelera drasticamente. E isso nos leva a um dos conceitos mais poderosos e perigosos do processo, a revelia. Se o réu que foi devidamente citado não apresenta sua defesa no prazo, a lei presume que os fatos narrados pelo autor são verdadeiros. É quase uma vitória por WO, então? Quase isso. Mas essa presunção é absoluta. Se eu entrar com uma ação dizendo que meu vizinho me deve R$1 milhão sem nenhuma prova e ele não responder, eu ganho automaticamente? Não. O sistema tem salvaguardas. A presunção não é absoluta. A lei diz que ela não se aplica, por exemplo, se as alegações do autor forem inverossímeis, ou seja, inacreditáveis por si sós, ou se o direito em discussão for indisponível, como questões de estado civil. O juiz ainda precisa de um mínimo de coerência na história. Mas na grande maioria dos casos, a revelia é devastadora para a defesa. Ok. Então o réu se defendeu, apresentou seus argumentos na contestação, a bola está do lado dele. O autor, que começou o jogo, não pode simplesmente ficar assistindo, imagino. Ele tem direito a uma resposta. Com certeza. É a essência do princípio do contraditório. O jogo precisa ser equilibrado. Se o réu na defesa traz um fato novo, um documento que ninguém conhecia, o autor precisa ter a chance de se manifestar sobre isso. Essa resposta se chama réplica. E o prazo é o mesmo? 15 dias? Mesmo prazo. É a chance do autor de refutar os argumentos da defesa e fechar esse ciclo inicial de argumentação. Certo. Agora o juiz tem as duas versões completas da história. A inicial, a contestação e a réplica. O tabuleiro está montado. Ele precisa levar o jogo até o final ou já pode tomar uma decisão aqui? Ele pode e deve analisar se a partida já pode ser encerrada. É o que o infográfico chama de julgamento conforme o estado do processo. Se o juiz percebe que a discussão é puramente sobre a interpretação da lei e os fatos já estão claros, ele pode proferir o que se chama de julgamento antecipado do mérito. Para que produzir mais provas se elas não vão mudar o resultado, né? Faz sentido, é mais um filtro de eficiência. E existe uma ferramenta ainda mais interessante: o julgamento antecipado parcial. Imagina um processo com 3 pedidos diferentes. Se um deles já está claro, incontroverso, o juiz pode decidir só aquele pedaço e deixar o resto do processo seguir. Nossa, isso é ótimo! É fantástico para a agilidade, porque a parte que venceu aquele ponto já pode, por exemplo, executar sua vitória enquanto a discussão continua sobre os outros temas. Entendi. Mas se a coisa é mais complexa, se os fatos ainda são controversos, a jornada continua. E chegamos a uma fase que o infográfico destaca como crucial:
o saneamento e organização do processo. O nome soa meio burocrático, saneamento, limpeza. Mas é justo dizer que este é, na verdade, um dos momentos mais estratégicos de todo o caminho. Absolutamente. Este é o momento em que o juiz age como um diretor de prova, arrumando a casa para a fase final. Ele olha para tudo que foi discutido e decide, primeiro, quais questões processuais ainda precisam de ajuste. Segundo, e mais importante, quais fatos ainda estão em disputa e precisam ser provados. E terceiro, a pergunta de $1 milhão. Quem tem que provar o quê? Exatamente. Quem tem o dever de provar o quê? Essa é a famosa distribuição do ônus da prova. Me explica melhor por que isso é tão decisivo. Porque provar algo no judiciário é difícil, é caro e demorado. A regra geral é simples. Quem alega, prova. O autor tem que provar os fatos que sustentam seu direito. O réu tem que provar os fatos que impedem esse direito. Certo. Mas a lei permite que o juiz, em certas situações, inverta essa lógica. Por exemplo, numa ação do consumidor, o juiz pode dizer que a grande empresa que tem mais condições técnicas é quem deve provar que seu produto não tinha defeito. Essa decisão, que define o ônus da prova, pode selar o destino do processo antes mesmo de produzir uma única prova a mais. É um movimento de xadrez de altíssimo nível. Uau! Então, com as rébios do jogo final definidas nesse saneamento, as partes vão a campo para a produção de provas. É aqui que a teoria vira prática. Quais são as armas que elas podem usar para convencer o juiz? São várias. A mais comum é a prova documental, contratos, e-mails, fotos, relatórios. Depois temos a prova testemunhal, que é ouvir pessoas que presenciaram os fatos. Existe também o depoimento pessoal, onde o juiz ouve as próprias partes, autor e réu, para sentir a versão deles diretamente. E em casos mais técnicos, a prova pericial é fundamental. A prova pericial é quando entra um especialista, né? Exato. Num acidente de trânsito, um engenheiro pode ser chamado para calcular a velocidade. Numa ação de erro médico, um outro médico, de confiança do juiz, vai analisar os procedimentos e emitir um laudo técnico. E olha, muitas vezes a conclusão desse perito é mais forte do que 10 testemunhas, porque ela traz um conhecimento técnico que o juiz não tem. O laudo pode sozinho decidir um caso. Com todas essas provas produzidas, a investigação chega ao fim. Isso nos leva para a reta final, o clímax da jornada. A audiência de instrução e julgamento. É o dia do tribunal que a gente vê nos filmes. É um momento mais parecido com isso. É o grande evento para a produção das provas orais. O código estabelece uma ordem rigorosa. Primeiro, se houver, o perito presta esclarecimentos. Depois, o juiz ouve o autor, em seguida o réu, e por fim as testemunhas, primeiro as do autor, depois as do réu. E o juiz ainda tenta o acordo, de novo? Incansável. Ele tem o dever de, mais uma vez no início da audiência, tentar a conciliação. E como funciona essa dinâmica de ouvir as testemunhas? O advogado grita, protesto, como nos filmes? Não com tanto drama, mas a lógica é parecida. Hoje a lei permite que os advogados façam as perguntas diretamente para as testemunhas, e o juiz atua como um moderador, um polícia da audiência, garantindo que as perguntas sejam pertinentes. Sabe? É um momento muito dinâmico, onde a habilidade do advogado em extrair a verdade pode fazer toda a diferença. Depois que a última testemunha fala, o que acontece? O juiz se retira para deliberar? Ainda não. Há um último passo antes da decisão. As alegações finais. É a última chance de cada advogado se dirigir ao juiz e tentar convencê-lo. É um momento de conectar todos os pontos. É como o discurso de encerramento de um promotor. Precisamente. O advogado vai dizer: meritíssimo, o documento X somado ao depoimento da testemunha Y e confirmado pela conclusão do perito Z, prova sem sombra de dúvida que meu cliente tem razão. Eles pegam todo o material bruto produzido e constroem uma narrativa final coesa e persuasiva. Isso é feito ali na hora, oralmente. Em regra, sim. Ali mesmo na audiência. Mas em casos muito complexos, o juiz pode permitir que seja por escrito. E então chegamos, o destino final da jornada, o passo 11, a sentença, a decisão do juiz. É o ato final.
O juiz, depois de ouvir tudo e analisar todas as provas, profere sua decisão. E aqui, o infográfico e o código fazem uma distinção que é a chave de tudo. Existem fundamentalmente dois tipos de sentença. Que seriam: a primeira é a sentença sem resolução de mérito. Nela, o processo é extinto por um problema formal. O juiz não chega a dizer quem está certo ou errado. Ele simplesmente diz que, por alguma razão técnica, não é possível julgar a causa. E aí o autor pode começar tudo de novo, corrigindo o erro? Na maioria das vezes, sim. É como se o jogo fosse anulado por uma irregularidade. E a segunda? É a sentença com resolução de mérito. É aqui que a justiça acontece. O juiz analisa o conflito, pesa as provas, os argumentos e decide quem tem razão. Ele acolhe ou rejeita o pedido do autor. É o ponto final na disputa. E uma vez que essa sentença é dada e não tem mais possibilidade de recurso, o que ela se torna? Ela se torna o que chamamos de coisa julgada. É um conceito poderoso. Significa que aquela decisão é imutável e definitiva. Aquele conflito específico entre aquelas partes não pode nunca mais ser discutido na justiça. A jornada termina e o mapa daquele território específico está selado para sempre. Que jornada! Recapitulando, saímos de uma petição inicial, que é a semente do conflito, passamos por filtros de eficiência, por tentativas obrigatórias de paz, por uma fase de ataque e defesa, por um momento estratégico de organização do campo de batalha, pela investigação profunda com as provas e, finalmente, chegamos a uma decisão que pode encerrar o conflito para sempre. Exato. O que parece um emaranhado de regras é, na verdade, uma coreografia meticulosa, projetada para dar a cada lado a chance de dançar, de apresentar seus melhores movimentos, antes que a música pare e um vencedor seja declarado. Então, o que tudo isso significa? Para mim, a grande revelação é que o processo é menos um campo de batalha caótico e mais um procedimento estruturado com inúmeras saídas de emergência e pontos de checagem, todos com o objetivo de equilibrar agilidade e justiça. Perfeito. E depois de entender toda essa estrutura, fica uma questão importante para refletir. Essa complexidade e formalidade toda, que foram criadas para garantir a justiça e o direito de defesa, podem, em alguns casos, acabar se tornando um obstáculo para quem só busca uma solução rápida? Onde está o equilíbrio ideal entre a segurança jurídica que esse rito todo oferece e a necessidade de uma resposta efetiva e em tempo hábil para o cidadão?